Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo o convite para estar aqui a partilhar este momento neste primeiro Congresso Internacional sobre as Dioceses. É um gosto agradecer à Comissão Organizadora, à Comissão Científica e uma palavra especial à doutora Rita, que está aqui a moderar a minha mesa. Vou falar sobre o projeto Diocnetos, a história eclesiástica à história religiosa. E, em primeiro lugar, só para referir aquilo que naturalmente será óbvio para vós, mas eu faço questão de dar esta ênfase, é que é um projeto em construção. Não venho aqui falar dos resultados, venho falar da sedimentação de um projeto que ainda está numa fase de burilação dos seus propósitos e, portanto, todas as vossas informações, enriquecimentos, propostas serão bastante bem-vindos e, neste sentido, será apenas um contributo singelo para um conhecimento mais amplo daquilo que é a história da Igreja em Portugal e penso que talvez não só. Portanto, não nos venho aqui propor um modelo, mas um modelo de reflexão sobre uma história religiosa de uma diocese. Penso que irá trazer algumas certezas do ponto de vista do campo científico, mas também muitas mais outras dúvidas e, portanto, é por aqui que vou. Não é uma partilha científica, portanto, não se trata de uma comunicação de teor científico, mas para vos apresentar do ponto de vista gestionário como é que nós, na Diocese dos Açores de Angra, estamos a pensar e a construir este projeto. Em primeiro lugar, para termos a noção portanto, é este o nosso território da Diocese de Angra. É um arquipélago que tem esta característica da sua fragmentação. A Diocese de Angra, que fica na Ilha Terceira e, portanto, faz parte deste mapa nacional, o Portugal continental, o arquipélago da Madeira e o arquipélago dos Açores, mas também esta fragmentação é particular dramática do ponto de vista da construção do projeto científico, como certamente estarão conscientes. Para além de nós termos que trabalhar com estas 9 ilhas, também queremos trabalhar com as questões da presença de açorianos no Oriente, porque houve uma representação de missionação no Oriente que é bastante relevante e merece um olhar, e também a problemática da missionação para espaços da diáspora, como o Brasil, os Estados Unidos e do Canadá, com efeitos principalmente mais contundentes no período contemporâneo, nomeadamente, portanto, no século XX, e queremos fazer aqui esta cartografia da presença do religioso nestes vários eixos. Só aqui esta questão do isolamento para perceber que nós estamos praticamente na mesma distância de Lisboa para a Ilha das Flores ou do Funchal para Angra, portanto estamos aqui mesmo isolados e isto implica que, de facto, do ponto de vista da teoria e da praxis evangélica, pastoral, a presença episcopal, e todas as normativas têm de trabalhar com esta conceptualização marítima que acaba por ser complicada de viver. Um dos conceitos que muitas vezes nós utilizamos para perceber a dificuldade que é fazer a história, qualquer tipologia de história, mas neste caso que estamos aqui no projeto do Dio 500, com a questão do insulamento. Portanto, não é apenas a questão do isolamento, mas é do insulamento, porque é um isolamento em contexto articulágico que merece referir. Por outro lado, o projeto Dio 500 enquadra-se dentro deste mapa territorial, é nesta categoria de espaço, pretende valorizar a história da Igreja e da religiosidade neste espaço, distribuído pelas 9 ilhas e, como eu disse, nas questões da missionação para o Oriente e dos espaços também da diáspora, uma vez que a Diocese de Angra irá celebrar em 2034 os 500 anos da sua fundação. Portanto, novembro de 1534 e os 500 anos celebrar-se-ão em novembro de 2034.
E o período cronológico do projeto é logo uma das condicionantes para nós termos decidido não trabalhar com uma história diocesana, mas com uma história religiosa dos Açores. Porque prévia à institucionalização da Diocese, temos todo o período anterior, que começa na fase, naturalmente, do povoamento e começa logo nesta orientação do infante Dom Henrique, quando doa a Ilha Terceira, onde vai ser sediada a Diocese de Angra em 1534, quando doa ao infante Dom Henrique, com esta condição muito transparente, já quando Bruges é um Flamengo, e ele diz, eu dou na condição que sejam católicos, e portanto isto será uma marca determinante para o futuro da Diocese de Angra. E, portanto, a Diocese irá passar por estes 3 períodos, e também aqui já foi referido algumas destas coordenadas temporais, o período da Anulius Diocese, depois a dependência da Diocese do Funchal, e depois, desde 34 até ao período atual, com a configuração da Diocese de Angra. Portanto, vamos trabalhar uma história religiosa que vai trabalhar desde o período do povoamento, alguns, 1440, 1450, e decidimos terminar, isto naturalmente com ponto de interrogação, decidimos terminar em 2006, que é o fim do episcopado de Dom António de Sousa Braga, e, portanto, tendo este lastro para o período tardo-medieval, moderno, tardo-medieval, moderno e contemporâneo, e ainda até um período mais recente, até 2006, e, naturalmente, vamos trabalhar com estas questões da instalação, da acomodação, da consolidação, mas também da desvitalização do fenómeno religioso, que nos períodos mais recentes, obviamente, é uma realidade que muitos de vós conhecem de forma bastante mais profunda. Esta questão da categoria espaço e da categoria ampla cronológica vai trazer, isto está a trazer desafios que são muito relevantes, quer do ponto de vista conceptual, quer metodológico, quer também do processo científico de conseguir esmiuçar com alguma profundidade todos os diferentes eixos que vão trabalhando com as vicissitudes políticas, económicas, sociais e religiosas do arquipélago dos Açores. Perante estes desafios que foram diagnosticados logo na fase embrionária do processo, a Universidade dos Açores, através do CHAM, do seu Centro de Investigação, tomou logo uma decisão consciente e que mostrou-se virtuosa e frutuosa, que foi associar-nos de imediato com o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, não só porque é o centro que domina as perspectivas da investigação da história religiosa em Portugal, mas também dentro deste aspecto de trabalho que o CERN tem vindo a desenvolver, tinha já alocada um projeto de investigação sobre a história das dioceses portuguesas, por via da batuta do Dr. Luís Carlos Amaral, e portanto pareceu-nos que fazia todo o sentido integrar a história religiosa do arquipélago dos Açores nesta linha dos projetos das histórias das dioceses portuguesas e associar-nos ao Centro de Estudos de História Religiosa e, portanto, queria aqui fazer também um reconhecimento, um agradecimento não só ao Centro, mas ao seu diretor, o Dr. Paulo Fontes, que desde a primeira hora mostrou-se extremamente sensível e com um vasto acolhimento sobre os desafios deste projeto. Para concretizarmos, nós temos aqui só a bula de 1534, temos aqui os desafios dos recursos, todos nós, de uma forma ou de outra, enfrentamos quando queremos trabalhar com um projeto de investigação, a nível dos recursos humanos, os recursos documentais e os recursos financeiros. Sobre os recursos humanos, eu começaria pela apresentação da comissão científica que convidámos, da História da Arte, que é a técnica da Direção Regional da Cultura, porque também procurámos associar ao Governo Regional, que tutela um conjunto de documentação importante para a história religiosa, ao projeto. Temos a doutora Diana Gonçalves Santos, o antropólogo, o doutor João Leal, e depois aqui presentes o doutor Luís Carlos, desculpem, não está presente, mas o doutor Luís Carlos Amaral, o doutor Nuno Estevão, que sim, que está aqui presente e falou há pouco, a doutora Rita Leite e o doutor Sérgio Ribeiro, que são o grupo forte da Comissão Científica, que aqui está
a apoiar-nos no projeto. Temos uma comissão coordenadora que foi, digamos assim, um embrião e que tentámos ter representantes de várias ilhas, por ordem alfabética, o Dr. Carlos Lobão, que conhece muito bem os arquivos localizados na Biblioteca Pública da Horta, o Padre Hélio Soares, que está a fazer o seu doutoramento, o Dr. Leandro Ávila, que está na terceira, a Dra. Ruth Gregório, que é minha colega da Universidade dos Açores, e eu própria como comissão coordenadora. E para além disto, temos também uma equipa de consultores científicos, um deles está aqui o professor Pedro Paiva, ao qual nós vamos pedir apoio com muita veemência, esperemos nos próximos anos, e, portanto, o professor Avelino Freitas de Menezes, que está aposentado, catedrático de História da Universidade dos Açores, o professor José Pedro Paiva, todos vós conheceis, a professora Helena Cruz Coelho, porque ele assume claramente que a estrutura, não sei se estou a falar muito depressa, depois começo-me a entusiasmar, a estrutura dos Açores, quer no período de Nulis Diocese, mas na transição para a modernidade, é claramente que nós reconhecemos um período de estrutura tardo-medieval e, portanto, também queríamos aqui assumir isto. O Dr. Paulo Fontes, do Centro de Estudos de História Religiosa, e o Dr. Vitor Serão para as questões específicas, como consultor científico para a história de arte. Para além destas equipas, coordenadoras, científicas e consultores, eu penso que os recursos humanos temos aqui tido um apoio muito grande, e eu começaria logo pelo apoio do Episcopado da Diocese de Angra. Não só o bispo anterior, Dom João Labrador, que foi quem nomeou pela primeira vez a comissão coordenadora, mas o próprio bispo atual, Dom Armando Esteves Domingos, que foi de facto fundamental para consolidar e formalizar e reconhecer, quer interna, quer externamente, a validade da equipa da comissão, o projeto e todas as equipas de coordenação e de consultadoria que aqui estão. Temos um problema com os recursos humanos ao nível da investigação. Eu estou com muita dificuldade em cativar investigadores, pelo menos na região autónoma dos Açores, para as questões da história religiosa dos Açores. E isto surge, acima de tudo, não sei se acontece o mesmo a nível das universidades do continente, nos últimos 2, 3 anos, com a escassez, e há pouco falou-se nesta questão, com a escassez de docentes na área do grupo disciplinar, quer no 200, quer no 400, que são os professores de História, 95% dos meus alunos que entram na licenciatura em História entram para depois fazerem o mestrado em ensino de História. E quando eu tento, de forma diplomata, para não ser tão extensiva, tentar cativar o pequeno 5% para a investigação e para mestrados que não sejam os de ensino, é muito difícil. E, portanto, nos últimos 3, 4 anos, temos tido, de facto, uma escassez de recursos e de alunos motivados para teses, digamos assim, para trabalhos que possam ir sedimentando a investigação em temas de história religiosa. Tenho tido, por outro lado, alguma sorte, porque a nível do Governo Regional dos Açores há um programa específico que é designado como estagiário, portanto, um estágio feito para alunos que acabam a licenciatura. É um estágio que dura 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 3 ou 6 meses, e então eu tenho conseguido, deste pequeno 5%, alguns alunos que não estão a fazer, às vezes, mestrado, mas estão a trabalhar comigo na componente de estágio e têm-me ajudado, estou agora, por exemplo, a trabalhar com 2 estagiários, têm-me ajudado a fazer o mapeamento da documentação que está em arquivos, a leitura de algumas documentação, e isto, portanto, é um apoio da administração pública, porque eles são pagos pelo governo regional, mas nós conseguimos cativá-los para estas pequenas tarefas que são bastante importantes. Depois, aquilo que se falou a nível das dificuldades que têm a ver com os recursos documentais, sejam eles em suporte escrito, em audiovisual ou artístico, precisamente devido àquela primeira característica que nos identifica, que é o facto de nós termos a documentação fragmentada nas 9 ilhas e que obriga ao investigador a fazer uma verdadeira peregrinação para chegar aos vários arquivos.
Nós temos 3 arquivos regionais centrais, o arquivo da Horta, o arquivo de Ponta Delgada e o arquivo de Angra. Todos eles têm documentação de índole religiosa. O mais importante é, talvez, ou aquele que tenha maior do ponto de vista da sua densidade estatística, é o arquivo da Angra do Heroísmo, onde está sediada a sede de Angra. Mas ainda há um hiato e um desconhecimento muito grande do ponto de vista do trabalho arquivístico. O primeiro fundo que foi integrado de documentação da Mitra de Angra foi integrado na Biblioteca e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo em 1949 e constava de cerca de 100 metros lineares. E esse está identificado, está inventariado, e eu sei qual é a documentação que existe com datas, com tipologia, e está bem identificado. Em 1980, na década, a Diocese de Angra, através da Cúria, depositou mais umas caixas na Biblioteca Pública. E essas caixas ficaram em caixas desde a década de 80 até o ano passado. O professor Pedro Paiva sabe que teve no meu esbrido doutoramento que eu tenho um carinho muito grande pelos dotes de património dos sacerdotes, e eu sabia que a Biblioteca Pública tinha os dotes patrimoniais do clero até finais do século XVIII, e depois desapareciam os dotes de património e não conseguia fazer um trabalho de continuidade. E ninguém sabia onde é que estavam os dotes de património. Eu perguntava e questionava, e portanto, o ano passado, quando fui ao arquivo, chamaram a professora Susana. Acho que descobrimos os seus dotes de património, que estavam nas tais caixas dentro do arquivo, mas que nunca tinham havido recursos técnicos do ponto de vista da arquivística para fazer a identificação desta documentação. Estamos a falar em documentação que está em arquivos regionais. Agora, transfiram estas angústias para arquivos paroquiais, aqui também já foi falado na importância desta sensibilização para o clero, e, portanto, nós temos, de facto, uma dispersão e uma dificuldade de identificar ainda esta documentação, e este será um dos passos muitíssimo importante que estamos a tratar, e, portanto, estamos a fazer um trabalho de mapeamento para saber o que é que existe nos vários arquivos paroquiais, e fazendo uma sensibilização para o corpo sacerdotal, mas também para as comissões fabriceiras e para todas as associações que estão vinculativas à paróquia e produzem documentação e que são preciosos órgãos de informação sobre a vitalidade religiosa que estamos a trabalhar. Para além desta documentação dividida nos arquivos regionais e nos arquivos paroquiais, a própria Diocese tem documentação da Cúria, por exemplo, os dotes patrimoniais a partir da década de 1930 já não estão outra vez na Biblioteca Pública, voltam a ser salvaguardados pela Cúria, portanto nós já temos que viajar entre os vários espaços geográficos para conseguir encontrar uma linha de continuidade sobre a tipologia documental. E também no Seminário de Angra, que também foi fundado em 1862 e que também tem um corpus documental relevante, mas que também precisa de ser analisado e catalogado de forma mais clara. Deixem-me dizer que a Diocese de Angra não tem um arquivista, tem um arquivista da Cúria, mas depois não tem um arquivista que tutela toda esta documentação e, portanto, de facto, isto causa fragilidades que estamos a tentar ultrapassar. Naturalmente, para além destes arquivos locais, desta documentação que se encontra na própria região autónoma dos Açores, é incontornável, todos nós sabemos, porque passamos por eles, a documentação da Torre do Tom, da Biblioteca da Ajuda, do Arquivo das Finanças, da Biblioteca Nacional, do Tribunal de Contas. O que nós fizemos até agora, nós contratámos bolseiros para nos fazer a identificação da documentação que existe nestas várias estruturas que guardam esta documentação e também com a documentação que está no Arquivo do Vaticano, com não só o trabalho do Dr. José Eduardo Franco, mas que há muito mais. Através de uma bolsa que foi dada pelo Centro de Estudos de História Religiosa, o investigador Hélio Soares esteve uns bons meses no Arquivo do Vaticano e nós conseguimos, através desta ajuda, identificar vários fundos
E destes fundos que foram identificados, uma das nossas estratégias foi pedir a digitalização de uma parte que consideramos relevante para depois trabalharmos. Nós todos sabemos que o problema da digitalização, que é obviamente bastante importante, porque eu não consigo ter uma pessoa a tempo inteiro no Arquivo Vaticano a fazer leitura e documentação, depois o problema da digitalização é da sua organização e depois da sua composição, portanto, isto depois o trabalho também tem um dano que é preciso calcular, porque nós às vezes somos invadidos por TIFs e por megas e por JPEGs de documentação e depois obrigamos a uma organização, porque senão o investimento financeiro que é feito na aquisição das digitalizações acaba por falhar. Fizemos uma primeira encomenda que já nos chegou com documentação episcopal, alguma correspondência, e fizemos agora uma segunda encomenda, acima de tudo, direcionada para a documentação das ordens religiosas, que também nos interessava acautelar. Por outro lado, também estamos muito preocupados com as questões relacionadas com a documentação do ponto de vista artístico, ligado aos historiadores de arte. Nós estamos a trabalhar com um inventário do património artístico, móvel e também, acima de tudo, móvel, tentando fazer o mapeamento. Nós, curiosamente, aderimos aos sistemas de futuro, como sabem, através do modelo das dioceses, ainda, e outro dia soube que, pelos vistos, éramos a única diocese que ainda pagava a licença para utilizar o modelo do inventário de sistemas do futuro. Não sei se é assim ou não, se há outras dioceses, mas continuamos a utilizar o modelo de inventário de sistemas do futuro, que também tem, como certamente saberão, uma linha de apoio para o trabalho de arquivo, mas nós ainda estamos a fazer o levantamento de arquivo na velhinha folha Excel. Ainda não conseguimos migrar os dados para o Atom, sei, e este Access to Memory será bastante importante, portanto estamos a ponderar a médio prazo migrar os dados que estão levantados do ponto de vista do inventário arquivístico para o Atom, mas ainda não chegamos a esse ponto, porque depois acho que também no Atom conseguimos encontrar aqui uma plataforma de colaboração com outros arquivos, seria saudável, mas ainda não o conseguimos fazer. Para tudo isto, além das. E, portanto, os nossos bichinhos na documentação, todos nós trabalhamos com isto e as fragilidades da documentação. Para além disto, nós temos que ter os recursos financeiros. E nos recursos financeiros também aqui as pessoas importam. Eu na Diocese de Angra, tenho o grato prazer de ter uma das duas economas mulheres que existem a nível, a nível das dioceses portuguesas. Só há duas economas em Portugal, uma na Diocese de Guarda e a segunda é a doutora Carla Bertão, na Diocese de Angra, e a doutora Carla Bertão, economa, é de gestão de empresas, de economia, mas tem uma profunda sensibilidade para as questões do património. E isto é bastante importante. Ou seja, o projeto de IO500 foi montado, naturalmente com a benção episcopal nos dois últimos perlados, mas nós temos uma pessoa que, sendo de gestão e trabalhando com a parte financeira da Diocese, percebe o quão importante é ter recursos financeiros para gerir. À conta disto, devo dizer, também temos, há algum tempo esta parte, uma técnica superior, a doutora Margarida Lopes, que é também uma figura incontornável e extremamente valiosa para fazer todo um trabalho de articulação entre as várias equipas, os vários trabalhos, os recursos humanos, etc. etc. Aliás, no princípio da tarde, quando o Nuno e a Alice perguntam a informalidade, falavam das dioceses que tinham dado resposta e a de Angra estava lá, portanto, muito desse trabalho de resposta, quando perguntam alguma coisa à diocese de Angra, é sempre a doutora Margarida que nos ajuda muito a dar esta resposta para dizermos que a diocese está viva, tem recursos e quer se integrar a nível não queremos insularizar mais a Diocese de Angra para além daquilo que é a sua condicionante geográfica. Mas, com este apoio dos recursos financeiros, o que nós conseguimos foi que o projeto de IO500 fosse reconhecido pelo Ministério da Cultura como um projeto apoiado ao abrigo do mecenato cultural. Este reconhecimento, portanto, os benefícios dos estatutos fiscais do mecenato foi-nos dado em 2022,
Ao abrigo disto, nós conseguimos acolher cerca de 40 mil euros, para além de 50 mil euros que o Governo Regional dos Açores concedeu ao projeto, e depois de nós termos feito um relatório de tudo que tínhamos conseguido em 2023 e 2024, o Ministério da Cultura renovou o reconhecimento da importância cultural do projeto de Dio500, voltou a reconhecer o projeto como algo de mecenato cultural e está validado de 24 a 2027. Portanto, eu agora estou na fase de novamente fazer um apelo a várias instituições, a vários órgãos para apoiarem financeiramente, embora também possa ser ingênuo, mas estamos a pedir apoio financeiro, porque de facto há um benefício fiscal que as empresas podem ter, 130% se for por um ano, 140% se for um financiamento plurianual, mas o Ministério da Cultura reconheceu, através do GEPAC, o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Cultural. Depois, deixem-me dizer que, por vezes, para irmos buscar dinheiro, temos que ser engenhosos. Nós tivemos o Programa Operacional dos Açores, os fundos comunitários europeus, a que os Açores se pode candidatar a título individual, e a ótica era uma linha, era a área do património e turismo. E eu candidatei um projeto que eu não podia dizer de modo algum que queria fazer história religiosa. Era isso que eu queria fazer. Eu não podia dizer. Portanto, eu construí um projeto que chamei My Time, sediado na Ilha Terceira, baseado na questão da gastronomia conventual. Eu não posso dizer isto aos juris europeus, mas, portanto, o que eu quero fazer é a história religiosa, nomeadamente identificar a leitura da documentação conventual, quero fazer lá, mas tive que vender a história religiosa na ótica do património e do turismo. E ganhei o projeto, conheci em julho, tenho 482 mil euros e 37 cêntimos para contratar um investigador, para publicar artigos, que é uma das grandes falhas que no final vou partilhar, estamos a publicar pouco, precisamos de publicar mais, de divulgar mais, mas consegui os 480 mil euros para fazer história religiosa, que é isso que eu quero, mas tive que transfigurar um pouco o projeto para chegar àquele objetivo que eu queria, mas foi bastante importante. Formalmente, o Dio500 foi lançado em 2023, que o Sr. Professor José Pedro Paiva, que fez a conferência de abertura a Angra, no contexto das sextas jornadas de teologia, que também teve uma mesa redonda sobre arquivos, onde teve o Dr. Nuno Estevão e o Gregório e o Luís Carlos Amaral, portanto foi um lançamento mais formal, e também em Ponta Delgada, com uma conferência com o Dr. Paulo Fontes, e onde em Ponta Delgada também não estão a ver, mas ali ao fundo é o Dr. Paulo Fontes, ali para os meus alunos todos, está ali, posso confirmar que é quem é, mas eu também tinha esta missão, que não está sendo impossível. E outro dia, quando fiz a entrevista para os meus estagiários, quando eu lhes perguntei, vocês já ouviram falar do Dio500? E a minha gratificação, apesar de começarem, já perceberam, está no Código Embrionário, todos eles já sabem o que é o Dio500, e portanto eu quero colocar o Dio500 no mapa, nem que seja dentro da universidade e dentro de algumas estruturas, e portanto levo sempre os alunos para estas conferências, para estas estruturas, porque parece bastante importante. Em 2023, portanto, assinámos o protocolo formal entre a Universidade dos Açores, o Instituto Católico de Cultura, que é o órgão de gestão do projeto, e o Centro de Estudos de História Religiosa, e fomos fazendo encontros científicos com alguns investigadores locais. Voltámos também a fazer em 2024, o Sérgio está ali esteve a participar, portanto, fomos tentando fazer esta formação, e também com algumas publicações, como agora esta que foi feita ainda em 2025, com o prefácio do Nuno Estevão, e também a publicar alguma das coisas. Depois, como temos um mecenato, não sei se calhar estou... Como temos um mecenato, uma das grandes minhas preocupações, isto depois tem a ver com uma ideia que irei encerrar a minha partilha convosco, é de facto sensibilizar a comunidade
açoriana para a importância deste projeto. E temos feito também muitas formações. Fizemos uma formação em 2024 em parceria com a ASGITA, portanto, a Associação de Guias e Intérpretes Turismo dos Açores, em que nos colocaram uma questão, há pouco também se falava na importância do turismo, das rotas, etc. Fizemos uma formação que tinha esta interrogação, como visitar uma igreja, porque, de facto, o que nós sentíamos era que os grupos turísticos entram na igreja, dependendo das nacionalidades, nós sabemos que as sensibilidades são distintas, mas achávamos que era importante também sensibilizar os guias e intérpretes para determinados pormenores, de facto espelham os recursos religiosos e isto era uma forma não só de sensibilizar e de formar os guias e intérpretes para a importância identitária e cultural da comunidade referente à história religiosa, mas também era uma forma de ir lançando tentáculos para perceberem que o investimento no dia 500 tinha uma repercussão que ia para além, propriamente, além da visita, turística. Esta rede de preocupações que aqui manifesto convosco, sensibilização para públicos diferentes, quer académicos, quer não académicos, partiu, portanto, desta consciência que era não fazer uma história da diocese, mas fazer uma história religiosa, não apenas pela dimensão teológica que há pouco partilhei convosco, mas e principalmente pela dimensão cultural e identitária do pulsar religioso no arquipélago dos Açores. E aqui dava-vos talvez algumas reflexões. Geralmente o argumento que se diz o arquipélago dos Açores é uma zona geográfica profundamente religiosa. Um dos argumentos tem a ver com o tal insulamento, a outra é o medo dos vulcões, das erupções e dos tremores de terra. Tenho aqui apenas uma pequena cronologia das várias erupções e que, portanto, vão dizer devido aos cataclismos vulcanológicos. A população açoriana, desde muito cedo, manifestou, do ponto de vista público, comportamentos religiosos densos, já irei responder isto, e quando nós observamos, por exemplo, os dois primeiros tesouros regionais que são classificados como tal, temos efetivamente a classificação de dois bens de caráter religioso. O primeiro, em 2009, o Arcano Místico. O Arcano Místico é um pequeno, grande presépio construído na segunda metade do século XIX pela Madre Margarida do Apocalipse, quando o convento de Jesus foi nacionalizado, e, portanto, ela saiu do convento, recatou-se em casa, e em casa construiu este grande presépio, chamado Arcano Místico, este mistério místico, e em 2009, esta peça foi classificada como tesouro regional, foi a primeira, e em 2014 foi classificado a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres e os seus 5 dons, que deram aso até a uma polémica bastante interessante, porque isto também denota um pouco esta apropriação comunitária sobre o pulsar religioso. Em 2014, o Museu Nacional de Arte Antiga organizou esta exposição no Palácio da Ajuda, Esplendor é Glória, que queria apresentar ao público 5 peças consideradas magníficas da orivesaria portuguesa do século XVIII, e dentro das 5 peças convocadas para fazer parte da exposição, uma delas foi o Esplendor do Senhor Santo Cristo, uma peça de 1780, de ouro, de platina, com mais de 7.000 pedras preciosas, diamantes, etc. Quando a comunidade de São Miguel soube que a peça ia sair do Santuário da Esperança e ia para o Museu Nacional de Arte Antiga, foi um burburinho, foi uma coisa, fez-se um cordão humano à volta do santuário, porque a peça não saía. A peça, o compromisso tinha sido dado. A exposição esteve aberta entre junho e janeiro. O Esplendor de São Miguel só foi autorizado a estar até outubro, não ficou até o final da exposição no Palácio da Ajuda, teve que regressar a casa
antes do término da exposição, porque a população exigia que ele, em novembro, estivesse para a procissão da época. E isto diz-me deste burburinho, foi uma coisa interessante. Eu sei que há peças muito valiosas que vão para o Corrier, mas, portanto, pagou-se um assento na Sapa, no avião, para ir. O técnico do museu ele, portanto, o Esplendor foi ao lado, pagou um bilhete. O meu colega João Paulo Constância, que na altura era técnico superior do Museu de Carlos Machado, atual é o seu diretor, disse que nunca atravessou Lisboa tão célebre, porque houve 2 carros de batedores de polícia, um à frente e um atrás, para levar o esplendor do Santo Cristo do aeroporto até o Palácio da Ajuda. E mais, o Instituto José Figueiredo, que se tinha comprometido a fazer a higienização e limpeza da peça, não o fez, porque houve esta exigência. Portanto, perdemos uma excelente oportunidade de ter a peça limpa por técnicos altamente qualificados, mas o facto de a comunidade ter exigido a devolução do esplendor antes do final da exposição, esta peça é muito bonita, ela sai todos os anos na procissão, mas a procissão, portanto, a imagem é carregada, como sabem, como todas as procissões aos ombros, e há muita trepidação. E, portanto, eu estou certa que há imensos pequenos diamantes que, entretanto, ficaram nas ruas e que, portanto, algum utilizar, talvez. Mas era a nossa hipótese de tentar cautelar e prevenir o património artístico, que é valioso, mas que se perdeu. Para além, portanto, do arcandístico e deste tesouro do Senhor Santo Cristo e dos 5 dons, também temos, em 2025, há poucos meses, foi reconhecido pelo Ministério da Cultura também as romarias quaresmais dos Açores como património, foram inventariadas e, portanto, estão integradas no Inventário Nacional do Património Imaterial português. O que eu penso, porque é que eu estou aqui a dar estes exemplos? Porque uma das minhas preocupações, e que espero que daqui a 9, 10 anos consiga ter uma reflexão científica mais lúcida, é perceber, de facto, a densidade desta questão que quase que se toma por inata, endémica, de que a religiosidade da população dos Açores é superior e mais densa do que outras comunidades. E isto causa-me alguma preocupação. Por isso, primeiro, eu preciso que também vocês façam outras histórias das dioceses para poder comparar. E preciso de ter dados claros, porque quando nós dizemos que os Açores estão isolados, têm muitos termos de terra e por isso têm as suas manifestações religiosas, são mais densas. Portanto, este aspecto da majoração quantitativa ou qualitativa é algo que me importa e isso é algo que eu acho que o projeto teria, mas só posso fazer isto com estudos comparativos. E, portanto, de facto, desafio para outras dioceses portuguesas seria bastante importante, diria mesmo até fundamental. Preocupação, para terminar, talvez uma ambição desmedida da nossa parte. Acordo muitas vezes da noite a pensar se tenho consciência do que estou ou do que estamos a fazer, confesso-vos. Também, por outro lado, volto a dormir porque penso, só erra quem faz. Portanto, é um projeto que vai ser criticado, que vai ser, e bem, e, portanto, a perfeição é inexistente e, portanto, vamos tentar fazer o nosso melhor. Como perceberam, temos equipas fortes, mas é um processo em construção, porque é claramente uma peregrinação. Nós vamos sempre, apesar de queremos fazer do ponto de vista corporal, um livro de história religiosa dos Açores, ao longo destes anos, vamos sempre divulgando aquilo que a APGES gosta, os sistemas, os outputs do projeto, e, portanto, vamos publicando e divulgando os outputs do projeto com publicações. Repito, precisamos de investir melhor em publicações qualificadas, mas, portanto, estou nesta balança desequilibrada entre preocupada com a ambição do projeto, confortável, dizendo que vamos assumi-lo com as virtudes e os erros que ele certamente vai ter, e de certa forma muito reconfortada com as orientações do Papa Francisco, na carta que escreveu em novembro de 2024 sobre a renovação
do ensino da história religiosa, onde não favorecendo, não às questões da apologia, não queremos fazer uma história apologética, mas a questão da consciência coletiva neste espaço, neste território articulágico, com valorização da comunidade eclesial, aquilo que se falava também há pouco sobre a história do povo de Deus, que é esta questão que temos aqui como linha vertebral estruturante deste projeto, que falava há pouco Alexandre Xisto, e, acima de tudo, uma tentativa de descolarmos aquilo que me parece, e como historiadora, pessoa que é a verdade histórica, e, portanto, fazer uma triagem, uma leitura científica do processo. Muito obrigada pela vossa atenção.